Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Samily e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal ele seja uma resposta na sua vida, que o Senhor fale com você poderosamente através desses vídeos. Vou só acender a outra luz para ficar mais iluminado, peraí. Pronto, agora sim. Gente, eu criei esse canal aqui com o objetivo de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo ao longo dos meus dias, ao longo dessa caminhada, né? Essa caminhada diária com Ele. Eu costumo dizer que o Senhor ele fala de diversas formas, de várias maneiras. E não tem como você ouvir aquilo que o Senhor está falando com você se você não tem tempo com o Senhor. Esse ano, a minha oração foi: Senhor, eu não quero errar por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que eu vou adquirir conhecimento, Samily? Palavra. Devora a palavra. Passa tanto tempo nas redes sociais aí, consumindo o que não presta, enchendo a cabeça aí de coisa inútil. Vai ler a palavra, sabe? O Senhor vai revelar através da palavra. Mas Deus não vai falar contigo só passando reels e reels e reels. Vai falar, pode falar, na verdade, que aí tem muitas pessoas que estão usando as redes sociais para espalhar o evangelho, amém. Mas você vai viver de shorts, de reels e reels, pegar só trecho, você não quer se aprofundar, vai querer a comida pela metade, não, vai se debruçar na palavra. Peça ao Senhor por fome, sabe, assim, por fome. Não adianta nada você falar assim: Senhor, eu tenho fome de ti, mas aí tá aqui a comida e você tá aqui, olha, não quero ler. Você então não tá com fome. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente corre atrás. Nós precisamos pedir ao Senhor por direcionamento, porque Deus ele dá a direção. O diabo dá sugestões, mas o Senhor dá direções. Então, meu irmão, eu não sei o que você tá passando agora, sabe? Se é um desemprego, se é uma crise na família, se é uma crise financeiramente, ministerial, peça ao Senhor direção. Samily, mas eu tenho orado, mas eu tenho buscado. Permaneça, sabe? Insista. Bata a porta que ela vai ser aberta. Peça e vai ser dada a você. As coisas não vão acontecer no nosso tempo. As coisas não vão acontecer se a gente ficar parado. As coisas vão acontecer quando a gente se move. Terra prometida vai ser conquistada é no esforço, é se levantar e fazer, confiar no Senhor e ter a direção do Senhor para que a gente venha ter êxito naquilo que a gente faz. Então, decidi que esse ano eu vou ser mais intencional em orar, em jejuar, em ler a palavra. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você jejua, você tá ali: Senhor, quero mais de ti, sabe assim? Senhor, me torna sensível à tua voz. Quando você lê a palavra, você tá lendo a presença do autor, tá ali. Até uma frase, né? Como faço para ouvir a voz de Deus? Lê a palavra. Mas como faço para ouvir, sabe assim, audivelmente a voz de Deus? Lê a palavra em voz alta. Então, assim, vá atrás de direção, sabe? Se coloque ali na brecha, se coloque ali em rendição e fala: Senhor, se a presença não for comigo, eu não irei. Mas também faça a oração de Moisés: Senhor, me revela a tua vontade, que eu venha agradar o teu coração. Peça por direcionamento. E o Senhor tem falado muito comigo através de Josué 1, uma história muito boa, assim como outras histórias da Bíblia, mas o Senhor tem falado muito comigo através de Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, Josué, filho de Num: o meu servo está morto. Moisés morreu. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites da terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, e eu nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Olha que texto poderoso. Primeiramente, vamos entender aqui um pouco, né? Moisés era aquele líder, era o líder do povo. Moisés, ele liderou o êxodo. Moisés era aquele que o Senhor falava face a face, como fala com um amigo. E Josué era só um ajudante? Não. Se lembra que Josué, ele foi um daqueles 12 espias que foi ver a terra prometida, e dos 12, só ele e Caleb voltou com um relatório positivo, enquanto todos olharam por uma ótica negativa, vendo pela situação atual. Josué e Caleb trouxeram outra ótica e falaram: olha, não é tão fácil, mas a gente vai conseguir, porque o Senhor está conosco. E aqui é um ponto muito importante: o Senhor honra aqueles que se posicionam. Josué, ele foi honrado pelo Senhor. Então toda ação que você tem hoje, em que você adora, em que você busca, em que você está orando, você está jejuando,
O Senhor, isso não está passando despercebido aos olhos de Deus. O Senhor, ele honra aqueles que os honram. O Senhor respalda aquilo que é dele. Então Josué estava sendo preparado para uma liderança, mas agora que estava na liderança era Moisés. Então, Moisés liderando, Josué auxiliando, era o treinamento. Então, existem coisas que a gente está passando, que não está do jeito que a gente quer, a promessa não chegou, mas antes que a promessa chegue, a gente está se preparando. O Senhor está nos preparando em coisas, em situações que a gente nem sequer imagina que aquilo ali é o preparo de Deus na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é que o Senhor, ele mostra que o fim, na verdade, é um novo começo. Deus, ele vai agir com Josué, ele vai falar com Josué o seguinte: olha, Moisés morreu. O Senhor disse isso para Josué. Muitas vezes a gente precisa que o Senhor chegue na nossa vida e fala: olha, morreu, esse tempo aqui passou, essa situação aqui acabou, eu quero fazer algo novo na tua vida. Será que o Senhor, ele tem espaço na tua vida para chegar para ti e falar: acabou? Tipo assim, para de ficar chorando pelo leite derramado, para de ficar se prendendo daquilo que passou, eu quero fazer algo novo. Então o Senhor chegou assim para Josué: o meu servo Moisés morreu. E Josué era o servo ali, né, o ajudante de Moisés, ele era pegado, porque era o líder, porque era aquele que o Senhor dava as instruções e Moisés repassava ao povo, Josué estava ali ajudando. Mas o Senhor, ele vai chegar e vai dizer assim: olha, tu tá no luto? Ok, ele morreu, mas existe uma terra a ser conquistada. E muitas vezes o Senhor, ele vai esperar que certas coisas na nossa vida acabem para que a voz dele venha nos encontrar, para que a gente venha ouvir a voz do Senhor. Mas chegou o tempo que Moisés morreu, e Josué agora, ele aprenderia não com Moisés, mas agora Josué aprenderia com o Senhor. É um momento de transição, você percebe? Agora, antes era Moisés, agora é Josué. Existem algumas coisas que vão precisar morrer na nossa vida. Moisés morreu e agora é Josué. Existe uma terra a ser conquistada. O luto não é tempo mais de ficar em luto. Tá triste? Mas se levanta e vai triste mesmo, porque tem uma terra a ser conquistada. E existe algo muito importante: os céus, ele vai responder a posicionamentos. Então se levante e vá conquistar, por mais que esteja difícil. Deus, ele mudou o cenário. Agora não tinha mais Moisés, agora é Josué. E quando Deus, ele muda cenários na nossa vida, a gente tem a tendência a ficar perdido. Nossa, eu já me senti perdida várias vezes, sabe? Assim, que eu tava acostumada a ser de um jeito e o Senhor vai lá e mudou e tudo. O Senhor muda o cenário, o Senhor muda a configuração, o Senhor tira Moisés, o Senhor coloca Josué, mas o que a Bíblia fala? O Senhor, ele vai falar: entrar na terra que eu prometi a vocês. Como disse a Moisés, eu te darei toda a terra que pisarem. Então, o cenário muda, a configuração muda. Moisés morreu, agora é Josué. Mas o que não mudou foi a promessa. O Deus da promessa, ele não mudou, ele continuou mesmo. Ele está falando com Josué sobre um novo tempo que estava chegando, né? O tempo de conquistar aquela terra. Ele vai dizer: assim como eu tive com Moisés, eu vou estar contigo. Então, Moisés, ele não ia estar ali para ajudar Josué. Agora era Josué e Deus, era algo novo. Deus estava conduzindo Josué sobre um novo tempo em que Moisés não estava mais ali, mas o Senhor estava. Porque é aqui, chega um ponto da caminhada que a gente não pode ter muletas, enfim. A gente não tem que estar andando, se guiando por pessoas. Existem líderes, existem, né, pessoas ali que nos aconselham, mas a caminhada com Deus, ela é composta por companhias, por amigos, por pessoas, por liderança, mas o Senhor, ele quer falar com a gente, sabe? O íntimo da gente. Então, Moisés era aquele que Deus se revelava, mas agora, Josué, é contigo. O Senhor quer se revelar a ti. O Senhor vai se revelar a ti através de amigos, líderes, mas ele quer se revelar a ti, sabe? Assim, vai ler a palavra. Olha o que está dizendo. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo te deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Ele vai dar aqui uma ênfase muito grande. Prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar para vocês. Olha essa transição. Moisés morreu, era o líder do povo, mas agora tinha uma travessia para ser feita de um lado do Jordão para o outro lado. E quando essa travessia fosse feita, era para entrar na terra que o Senhor estava prometendo. Então a pergunta: qual é a terra, qual é o Jordão que o Senhor está pedindo para você atravessar hoje, para você conquistar a terra que ele disse que daria a você, que ele prometeu, a terra que o Senhor tem para nos dar? E ao verso 3 vai dizer: como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Em outras linguagens vai dizer: todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu lhe darei como prometi a Moisés. Isso é o que o Senhor está falando pra gente. Lucas, Joana, sei lá qual é o seu nome.
Fale aí o seu nome, né? Samili, no caso, né? Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali eu te darei como herança. Declare isso, sabe assim, o Senhor tá falando, a palavra que o Senhor tá falando. Assim como o Senhor esteve com Moisés, ele esteve com Josué, assim como o Senhor esteve com Josué, ele estará comigo, então não preciso temer, porque o Senhor tá me chamando para avançar. Mas a primeira coisa é, o que eu preciso entender que morreu? Qual foi o Moisés que morreu, que eu ainda tô me lastimando, que eu ainda tô triste, ainda tô chorando, mas que já morreu. E eu preciso avançar para um novo tempo que o Senhor tem sobre a minha vida. E quando a gente muitas vezes não enxerga, né? Quando a gente não enxerga Deus no final, muitas vezes a gente vai ficar sem esperança, né? Porque Moisés já não estava mais ali, né? Aquele homem que escutava a voz de Deus, que falava com o Senhor como quem fala comigo, ele não estava mais ali. Mas o cenário mudou, a liderança mudou, não era mais Moisés, era Josué. Mas a promessa permanecia a mesma. Era o Senhor dizendo para Josué e é o Senhor dizendo para você. Tempo de se levantar e conquistar, é tempo de se levantar e viver algo novo. Segundo, nós não podemos ter medo de sermos aquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Não precisamos ter medo, não devemos ter medo. A palavra que o Senhor deu para Josué era clara. Não era a palavra de conforto, não era a palavra de tipo, coitadinho, perdeu o líder. Mas era uma fala assim... Filho, eu entendo que Moisés morreu, mas se levanta, tá na hora de você conquistar. Eu tenho uma terra para te entregar e você vai ser aquele que vai conquistar ela. Josué era um conquistador e o Senhor estava respondendo a Josué o posicionamento que ele teve lá quando ele foi espiar a terra. Porque dos 12 espias, ele e Caleb foram os únicos que vieram com um relatório positivo. Eles tiveram fé. Eu acredito que eles foram aqueles que tiveram fé mesmo vendo todo o cenário desfavorável. Não, é difícil, mas o Senhor vai estar com a gente. Tome a tua posição para esse tempo, sabe? Deus falou com Josué. Existe uma terra para ser conquistada. Você vai ser aquele que vai conquistar. Você vai aquele que vai se liderar. Então existe uma palavra sobre a nossa vida, assim como esteve com Josué. Se levante e conquiste. E sair do passado nem sempre é fácil, porque a gente está apegado a Moisés. A gente está apegado àquele tempo, a gente está apegado àquilo que passou. Mas olha, o Senhor, Ele está chamando você para algo novo. Algo que os seus olhos não viram, que sua mente não imaginou, que você não sentiu. Existe algo novo sendo manifestado. Existe algo novo que o Senhor está querendo iniciar na minha e na sua vida. Mas às vezes a gente só consegue ver o lado ruim das coisas. Mas o que o Senhor está querendo ensinar pra gente com aquilo que está acontecendo, eu sei que falar é fácil e é no processo que a gente é desafiado, mas a gente tem que ter essa certeza enraizada no nosso coração de que o Senhor, Ele vai estar com a gente, de que aonde a gente só vê o caos, o Senhor está vendo ali propósito, Ele está querendo nos dar uma direção. O Senhor está falando para nós, se levanta porque existe algo para ser conquistado. E olha o que Ele vai dizer aqui, né? Verso 2, agora é com você, né? Justamente você se levantar e conquistar. Outra coisa muito importante, às vezes a gente não começa o novo, a gente tem medo do novo por pensar, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Muitas vezes o medo de botar o pé, né, pra herdar a terra é tipo assim, mas eu vou ficar sozinha, mas ninguém vai me apoiar, mas a gente começa a pensar nos mais, naquilo que pode acontecer, aquilo que não pode acontecer. Mas o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir toda palavra dita ao seu respeito. O Senhor, Ele promete a presença dEle aonde quer que nós venhamos estar. Verso 5, você nunca estará derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca te abandonarei. Olha isso, eu nunca te abandonarei. Olha aqui o final do verso 9, né? Nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Então, se o Senhor está te direcionando para conquistar algo, para se levantar, se levanta e vai fazer. Família, vai ser difícil. Não importa quem te chamou foi quem, foi o homem ou foi Deus. Levanta e vai fazer. Para de dar desculpa, para de colocar empecilho aonde não tem empecilho. Esse ano, nas minhas orações, foi assim, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que facilita as coisas e não que dificulta. Por exemplo, não tem uma dificuldade. Ah, mas e se? Não, vai dar certo. Eu vou me levantar e eu vou fazer, me chamando para conquistar. Existe algo novo a ser conquistado, existe algo novo a ser vivido. Agora eu vou te falar uma coisa. O verso 3 diz assim, aqui na outra versão, todo lugar que pisar a planta do seu pé, te darei por herança, como prometi a Moisés. Se o teu pai, ou tua mãe, alguém que tu ama muito, sei lá, o teu amigo, chegasse pra ti e falasse assim, ó,
Pode comprar o que quiser. O que você colocar a mão, eu vou te dar, eu vou comprar pra ti. Aonde você colocaria essa mão? Alguns pensariam, eu iria na loja da Apple, pegaria um iPhone, eu iria numa loja e pegaria TV, eu pegaria um carro novo. Certo, amém. Mas se o Senhor tá falando onde colocar o teu pé, te darei por herança, se o Senhor fala isso pra gente, onde você colocaria o seu pé hoje? Naquilo que parece impossível aos teus olhos, mas lembrando que o impossível aos nossos olhos não é impossível pro Senhor, sabe? Então se posicione, tenha fé pra você conquistar aquilo que o Senhor está chamando. Mas calma, não é só colocar o pé, é você ser forte, é você ser corajoso e você ter cuidado, você viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o conhecimento que vai te libertar, que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela é a luz que ilumina os nossos pés. Ele vai dizer, se você fizer isso, se você estudar a palavra, né, se você se esforçar para viver, vivendo a palavra, cumprindo os princípios, porque quando a gente vive princípio, quando a gente honra princípios, princípios nos honram, você vai ter sucesso. Algo importante também é que sempre vai haver resistências. Não pense que conquistar a terra foi, assim, um mar de rosas. Foi algo fácil, que eles só chegaram ali, botaram a planta dos pés e falaram, é meu. Não, houve algo que deveria ter sido feito. Eles se levantaram, se posicionaram, guerrearam, conquistaram e tomaram de posse a terra. Então sempre vai haver uma resistência, sempre vai se levantar um inimigo aqui, sempre vai se levantar um empecilho aqui, sempre vai se levantar várias coisas que vão tentar impedir a gente de acessar aquilo que Deus tem para nossa vida, de impedir de acessar a terra prometida que Ele tem pra gente. Mas a ordem do Senhor é direta, é clara, sabe? A voz do Senhor aqui para Josué foi diretiva. Olha, Moisés morreu, mas existe uma terra a ser conquistada, seja forte e corajoso. Devore a palavra, estude a palavra, ninguém poderá com você, eu estarei com você. Então, vai se levantar inimigos, vai se levantar vozes, vai se levantar pessoas, mas o Senhor é contigo. O Senhor, Ele respalda aquilo que Ele levanta. O Senhor, Ele vai proteger a sua vida, Ele vai prover na sua jornada. É um passo de fé, mas também é um passo de posicionamento. Se levantar e entender que Moisés morreu e agora existe uma terra para ser conquistada. Independente de quantos inimigos se levantem, a palavra do Senhor diz que se por um caminho ele se levantar, por 7 ele fugirá. Então seja forte e corajoso, porque o Senhor está te chamando para conquistar. A gente vai precisar ter um posicionamento. Eu falei no início do vídeo, os céus respondem a posicionamentos. Se posicione para que o céu responda ao seu posicionamento. Tenha fé, sabe? Tipo assim, Senhor, Pai, eu te peço para que o Senhor venha me dar direcionamento. Como eu falei no início do vídeo, né? O Senhor dá direcionamento. O Senhor me dá direcionamento. Para que eu venha colocar os meus pés onde o Senhor quer que eu conquiste. O Senhor coloque em mim um espírito de conquistador. Um espírito em que eu não vou ficar ali retido, parado, sem crescer. Mas eu vou expandir, eu vou conquistar. Porque existe uma palavra sobre mim. Que o Senhor vai estar comigo. Que eu preciso ser forte e corajosa. E que existe uma terra a ser conquistada. O Senhor nos chama para crescermos em intimidade, em conhecimento, em revelação. E quando a gente conquista novos territórios, quando a gente vai sendo promovido, quando a gente entra naquela faculdade dos sonhos, quando a gente entra naquela vaga, passa naquele concurso, está em novos ambientes, esses lugares em que a gente vai conquistando são lugares e oportunidades para a gente espalhar a palavra do Senhor, sabe? Para alcançar pessoas ali. Eu não sei qual é a tua terra prometida, eu não sei qual é o Moisés que tem que morrer para que você venha a entender que chegou o tempo de se levantar e conquistar e não o tempo de ficar chorando por aquilo que passou, porque afinal o Senhor está fazendo algo novo. Será que você não percebe? Quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e envia o vídeo para 5 pessoas. Que Deus te abençoe.